Existe uma coisa chamada mediunidade e você já deve ter ouvido falar várias vezes se você me segue aqui no Espiritualidade na Prática. Mas e a mediunidade descontrolada? Aquela que se manifesta na vida de alguém que realmente dá trabalho para esse alguém, passa mal, sofre, incorpora sem controle e entre outras coisas. Acontece com você de ficar arrepiado à toa, de pegar o problema do outro, de sofrer os sintomas da mediunidade? Pois é, sobre isso que eu vou falar aqui hoje, eu e a Juliana e a equipe dos da Serra, aqui mais um Mistérios da Alma. Solta a vinheta, Juliana, vamos trabalhar, filhota. Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática, os Mistérios da Alma. Estou aqui mais um dia para ajudar você a desmistificar alguma coisa que esteja te atrapalhando e um dos assuntos mais místicos, esotéricos, polêmicos, entretanto mais simples e comuns, é a mediunidade. E se você quer saber mais temas sobre mediunidade, e se você quer me agradar, ou se você não quer me agradar, mas vai fazer porque eu estou pedindo, se inscreve no canal. Por que você tem que se inscrever no canal? Porque daí você recebe notificações dos vídeos que nós liberamos. Quando que a gente libera os vídeos, Rafael? Todos os dias. Todos os dias. Que hora? Vai falhar a voz. Tá com a garganta falhando? Às 6h30. Então, todos os dias, para chutar a filmadora aí de novo, por favor, todos os dias às 18h30 aqui no YouTube, você pode entrar, tem um vídeo novo. Isso quer dizer que se você entrar amanhã às 18h30, se você entrar depois de amanhã, se você entrar depois de amanhã, se você entrar daqui 50 dias, se você entrar daqui 100 dias, se você entrar daqui 200 dias, porque a Espiritualidade da Prática são 365 dias, se você está vendo agora, você está no meio do projeto. Aí é o seguinte, mediunidade não é brincadeira não, é o do termo, um termo que foi difundido profundamente com este nome pela doutrina espírita codificada pelo Allan Kardec. E o nome mediunidade já existia, o termo, o assunto, já existia e existe em várias religiões e em vários estudos com outros nomes. Em outras palavras, o que é mediunidade? O que significa é a arte de ser intermediário, mas mediunidade é a sensibilidade ao extrafísico. Bruno, quem é médio? Todos são médios. Qual é o meu tipo de mediunidade? Algumas pessoas têm mais sensibilidade para um tipo de mediunidade e outra. Mas, Bruno, eu não sei. O fato de você não saber não quer dizer que você não tem. Qualquer processo de sensibilidade, ele utiliza os padrões. Se você está fazendo uma oração para o seu Deus e na sua religião vocês acham que mediunidade é uma coisa do demônio, ou uma coisa que não é boa, que não se mexe, mas você tem inspirações do que fazer ou como fazer, ou você tem amparo, é um processo de mediunidade. Então o que a gente tem que arrumar é os termos. E porque o termo veio de uma religião e não veio de outra, veio de uma filosofia e não veio de outra, às vezes dá briga, mas acredite, gente, a mediunidade é uma capacidade que todo mundo tem. E essa capacidade é mais ou menos desenvolvida. E é aí que entra o ponto. Porque a mediunidade é a sensibilidade ao extrafísico. O que é o extrafísico? É o não físico em você. É o não físico que permeia e oscila em você. Agora é o seguinte, esse não físico pode ser provado, catalogado, comprovado. Inclusive, vou pedir para os meninos colocarem umas fotos. Eu até tenho umas fotos aqui, que eu vou mostrar para vocês umas fotos, Kirlian ou bioeletrografia, que mostram o campo de energia humana. Eu vou pedir para pôr uma ou duas fotos. Espera aí, tem uma foto aqui, ó. Aí, ó. Tá bonita essa foto. Dá uma olhada nesse campo de energia. Isso aí é a foto tirada dos dedos de uma mão que mostra o campo de energia que o ser humano tem. Então não tem que acreditar, confiar, místico, esotérico, esquece isso. Porque o que a gente tem é a comprovação científica do nosso campo de energia. E o que é a mediunidade? É quando esses campos de energia, esses campos não físicos, entram em sintonia com outros campos de energia não físicos. E eles têm uma espécie de união, uma espécie de transfusão de vibrações. E a vibração de um influencia do outro e vice-versa. Mas a mediunidade descontrolada se dá quando uma vibração externa influencia a sua vibração e você não tem controle sobre isso. É como se um corpo estranho entrasse no seu organismo e o seu organismo não conseguisse combater ou, no mínimo, equilibrar. A gente tem 1 milhão, trilhão, bilhão de bactérias, não sei quantas exatamente, mas são muitas, e muitas delas convivem conosco em parceria. Então você não pode acabar com as bactérias do seu corpo, você tem que acabar só com as bactérias que te fazem mal. E acredite, a mediunidade descontrolada é como se tivesse uma infestação de bactérias que te faz mal, você não dá conta, você não controla. E vamos fazer mais uma analogia?
Quando que é que a gente tem um desequilíbrio no fluxo de bactérias do nosso corpo? Aparecem as infecções, as inflamações, aí às vezes você tem que tomar ou anti-inflamatório ou mais tarde o, como é que é o nome? Antibiótico, certo? E o antibiótico permite que você mate aquelas bactérias, mas mata mais um monte de bactéria. Ajuda você num ponto, mas desequilibra nos outros. Normalmente quem toma antibiótico fica muito mal por um bom tempo, até que o nível de bactéria no seu corpo seja reequilibrado. Por que tudo isso você está falando de mediunidade? Porque a mediunidade está para o plano energético, assim como o plano microscópico está para as bactérias. Então o que a gente tem é, resumidamente, quando você tem uma invasão de forças, vibrações e você não se controla, não se equilibra, acontece a mediunidade exacerbada, a mediunidade descontrolada. E o que isso significa? A pessoa entrou no lugar, passou mal. Ela foi no lugar da vontade de incorporar. E o assunto hoje é incorpora. Às vezes tem pessoas que não dão conta, recebem incorporações. E aí um pai é de uma religião mais firme, ou um tio é um cético que só acredita na ciência, é uma confusão na vida daquelas pessoas. Como é que eu sei? Porque muito que eu já ajudei famílias com essas situações. E é um fenômeno tão normal quanto aprender a andar, você expandir a sua sensibilidade. Mas junto com a expansão da sensibilidade, que é o ajuste do seu campo energético, você está um autogoverno, um autocontrole, um controle sobre si próprio, um processo de controle da sua hierarquia pessoal. E isso acontece quando você começa a entender quem é você, o que sente, o que significa, e você vai estabelecendo um padrão de vida alinhado com sua sensibilidade. Portanto, quem tem muita sensibilidade deve evitar algumas situações e coisas. Tem que evitar algum tipo de padrão de vida, mas você não vai falar, não, hoje eu não vou falar quais são. O que a gente precisa evitar quando se tem a sensibilidade exacerbada é uma vida que não seja regrada. Precisa construir uma vida regrada, com aplicação em si próprio de instrumentos de melhoria da sua vida, da sua alta performance, das suas emoções, dos seus sentimentos. É uma pessoa que tem que estar sempre focada no seu desenvolvimento pessoal e, obviamente, em ajudar outras pessoas a se desenvolverem. São pessoas que têm que se dedicar um pouco mais a uma vida que não é uma vida normal, não é uma vida tão social. E que não quer dizer que é uma vida ruim. Não quer dizer que é uma vida errada, que é uma vida difícil. Pelo contrário, você começa a achar alegria em ter essa percepção e ter essa sensibilidade e usar essa sensibilidade para melhorar a sua vida, melhorar seu trabalho, melhorar a sua profissão, melhorar qualquer coisa na sua existência. Todos temos mediunidade, nós temos várias manifestações durante a nossa vida em que foi a mediunidade que fez parte dessa existência. Agora, por outro lado, uma coisa que tem que aprender é que este equilíbrio da mediunidade está diretamente relacionado ao equilíbrio das emoções, pensamentos e sentimentos, ao equilíbrio que você tem sobre si próprio e ao equilíbrio que você tem das forças que envolvem a sua existência. E o grande processo disso tudo é que é um caminho de construção, e nessa construção existem duas ferramentas. Método, que é treino, método, treino, método, treino, método, treino, método, treino, método, treino, método, treino. Essas são as duas concepções. Você tem um método para fazer aquilo e vai treinando. A mediunidade ela vai sendo dominada à medida que você treina. Então, por exemplo, eu consigo segurar uma coisa com uma mão por 2 horas. Vamos supor se o vaso fosse muito pesado. Se eu vou tendo um método para melhorar essa posição de segurar a mão, o exemplo foi ridículo. Eu tenho um método para correr e eu quero correr 10 quilômetros. E eu começo primeiro correndo 1 quilômetro, depois eu começo 3 quilômetros, depois eu começo 5 quilômetros. Mas eu vou usando o método de corrida e eu vou fazendo, vai mudando. E a mediunidade é a mesma coisa, é um método adequado e um treino adequado e vai equilibrando a pessoa. E a vida regrada de acordo com aquilo. Quando eu falo vida regrada, você não precisa ficar com medo, agora eu vou ter que ser um sacerdote, vou ter que ser... Não é nada disso. É uma vida mais contida em algumas áreas e muito expansiva em outras. Então deixa eu explicar uma coisa para você, nada vai te ajudar mais do que começar a meditar todos os dias. Quando você medita, você equilibra as suas ondas cerebrais, você muda o tempo de reação pelas coisas, você deixa de ser o panela de pressão que estoura por qualquer coisa e você começa a entender melhor as suas emoções, seus sentimentos, você começa a entender mais a mediunidade, porque ela dá sinais, são percepções que é a sua aura que está pegando e você tem mais controle sobre si mesmo. Só que acontece que quando você fala de meditar, um monte de gente morre de medo, eu acho chato.
E meditar não é isso que se falava antigamente. Existem alguns mitos da meditação. E quando você tira esses mitos, você passa a meditar de 3 a 5 minutos, de 5 a 8 minutos por dia, e depois você não consegue ficar sem. Aí você vai descobrir o seu real poder. As pessoas vão olhar para você e falar, o que essa pessoa tem? O que ela tem que estar tão genial? O que aconteceu que ela está tão calma numa decisão difícil? O que aconteceu que ela teve uma percepção tão rápida da situação? O que aconteceu que ela teve um poder de resposta para uma situação complicada tão boa? O que aconteceu que ela parou de tomar remédio? O que aconteceu que o intestino dela começou a funcionar melhor? O que aconteceu que o sono dela melhorou? E aí você vai dizer, meditação. Sim, tem hoje provas científicas para mudar isso. E existem pessoas fazendo um trabalho tão incrível de meditação que conseguiram mudar suas vidas. Agora, eu não sou o maior especialista em meditação, eu aplico a meditação. Mas a minha amiga Amanda Dreyer é especialista em meditação. Eu comecei a aprender com ela e quando eu tirei 8 mitos que ela ensina sobre meditação, eu falei, não, vocês estão brincando. E comecei a usar meditação regularmente. Porque antes eu fazia uma vez ou outra porque era bom, mas não porque eu queria, porque eu tinha que. E aí quando eu aprendi isso, tudo mudou para mim e eu consegui equilibrar a mediunidade. Por quê? Por que eu falo tanto sobre mediunidade nesse canal? Porque eu já tive essa mediunidade desequilibrada. E à medida que eu fui ajustando isso, eu comecei a ver a diferença. E uma das principais ferramentas para equilibrar a minha mediunidade é qual? Meditação. Uma das principais ferramentas para equilibrar a ansiedade, o estresse, a insônia é qual? Meditação. Mas ninguém fala isso, né? Você vai na farmácia e ninguém fala, olha, toma esse remédio e medita 5 minutos que vai ficar 10. Ninguém fala, porque a turma não acredita, ou muitos sabem e não falam. Porque ninguém quer que você tenha acesso à cura natural sem custo nenhum. Então, se você quer aprender com quem entende, quem é minha professora, eles vão dar uma aula agora, se eu não me engano, quarta-feira, dia 21. Vou pôr o link aqui na tela, se você está vendo pelo computador, ou na descrição do vídeo. Se você está vendo pelo celular, clica aí, participa dessa aula. A Amanda vai fazer uma prática ao vivo, vai ensinar os 8 mitos. E essa aula vai fazer para você o que fez para mim. Tá bom? É só você compartilhar. A aula é gratuita. Fica a dica, eu gosto muito da Amanda, é minha professora. Eu tenho o costume de indicar para outras pessoas aquilo que eu indico para mim. E acredite, mediunidade descontrolada não deve e não pode ser controlado com remédios que não tratam a alma. Precisa ser controlado com autocontrole pessoal. Precisa ser tratado com autogoverno, com senso de direção, clareza sobre si mesmo e equilíbrio das suas emoções, pensamentos e sentimentos. Qualquer coisa fanática, maluca, mirabolante sobre mediunidade, desconfio que não é natural, não está ligado à essência e que não está ligado à essência pode te custar muito caro. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez para mais uma Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma. Mistérios da alma. Espero que esse seja um assunto que te ajude. Eu acredito em você, senão eu não estava aqui. Se você também acredita em mim, pega esse link, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui. A mediunidade descontrolada toma conta de você? O que você já fez para melhorar a mediunidade descontrolada? Está mais equilibrado? Tenho certeza que a gente pode se ajudar muito nisso. Um beijo grande, até o próximo vídeo, aqui no YouTube todos os dias às 18h30. Valeu!